advocacia trabalhista, da magistratura trabalhista, da Procuradoria do Trabalho. E eu penso que nós que militamos nessa área estamos tendo uma oportunidade única, não tenho dúvidas disso, de revisitar alguns conceitos do direito do trabalho, mas, acima de tudo, de conhecer conceitos que nunca imaginamos passar. Mas, falando especificamente um pouco da medida 927, se a gente for analisar especificamente as normas que foram trazidas naquela medida provisória, no primeiro momento, o governo federal ele não traz normas de caráter econômico. O governo federal ele traz, naquele primeiro momento, uma mitigação de normas que já estavam dispostas na CLT, seja no que diz respeito ao teletrabalho, a férias, seja no que diz respeito ao banco de horas, e ele mitiga essas normas para possibilitar que, diante da pandemia e diante do caos que se instaura no país, houvesse maior fluidez nas relações trabalhistas. E é isso que acontece. Seja quando, no seu artigo 2º, é possível a realização de acordos individuais para, em detrimento das normas coletivas, se fazer ajustes, seja quando se há mitigação no que diz respeito a alguns prazos. E aí, como eu vou dividir esse assunto, acho que com o Fernando, eu falarei um pouco mais sobre o teletrabalho e sobre as férias. No que diz respeito ao teletrabalho, a mudança primordial é que passa a ser não mais um acordo entre as partes para a realização do teletrabalho, e sim uma imposição do empregador para a mudança do local de trabalho. E aí, a partir da edição da medida provisória, basta que o empregador informe a alteração do local da prestação de serviços. Então, no prazo de 48 horas, o empregador deve informar que a prestação de serviços se dá agora pelo sistema de trabalho remoto, e aí o empregador informa que não mais se dará em decorrência do isolamento social que lhe é imposto, né, com o fechamento de estabelecimentos, e o trabalho se dará através de teletrabalho, do home office, né? Então, é importante que se diga que, embora não se há necessidade de um acordo, é importante que as partes façam os ajustes no que diz respeito à forma como se dará esse teletrabalho. Não é porque a pessoa está trabalhando em casa, não é porque a pessoa está trabalhando em home office, que não há mais fixação de jornada de trabalho. Não, muito pelo contrário. A gente tem verificado em alguns fóruns de debates já indícios de adoecimento, já indícios de sobrecarga de trabalho, porque é natural que as pessoas não estejam habituadas com esse trabalho em casa. Então, é importante que se fixe regras mesmo sobre como se dará essa jornada de trabalho, qual é o tempo de trabalho que isso acontecerá. Mas a medida provisória, ela faz uma referência muito clara sobre o fato de que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal de trabalho do empregado, e é por isso que é importante que se fixe qual é a jornada de trabalho do empregado no home office. Então, o tempo de utilização desses programas e desses aplicativos fora da hora normal não constitui tempo à disposição do empregado, ou seja, não constitui regime de prontidão ou de sobreaviso. Então, isso também foi disciplinado na medida provisória. Um outro aspecto muito importante que a gente tem no que diz respeito ao teletrabalho é a permissão, né, da adoção desse sistema de teletrabalho, tanto para os aprendizes quanto para os estagiários. Um outro aspecto que a medida provisória trouxe foi no que diz respeito às férias. Seja quanto à possibilidade de concessão de férias sem que se observasse a notificação que era anteriormente num prazo muito mais extenso, agora a notificação pode ser, inclusive por meio eletrônico, num prazo, numa antecedência de 48 horas, né? E seja quando ela diz que poderão ser gozadas num período mínimo de 5 dias. Um outro aspecto muito importante é que pode haver antecipação de períodos de férias, ainda que não completado o período aquisitivo dessas férias. E quando eu falei anteriormente que não houve, nessa medida provisória, um aspecto econômico que tivesse relevância para os empregadores nesse primeiro momento, talvez a parte econômica que tivesse mais destaque aí tenha sido no que diz respeito às férias, quando houve o diferimento do seu pagamento, ou seja, as férias, a partir da edição da medida provisória, houve a possibilidade de que o seu pagamento se desse
a partir do 5º dia útil, ou seja, se desse no 5º dia útil a partir do início das férias. Portanto, se as férias foram concedidas no dia 1º de abril, o pagamento dessas férias, ela se dará até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Então, houve, assim, a possibilidade que esses empregadores, tendo as suas lojas, os seus estabelecimentos comerciais fechados, pudessem melhor organizar o seu fluxo de caixa. E um outro aspecto seria com relação a 1/3 de férias, que normalmente é pago junto com as férias, né? Agora, com a edição da medida provisória, ele pode ser pago até a gratificação natalina, ou seja, até o 13º. Então, eu posso pagar as férias, primeiramente, a parte simples das férias, eu pago até o 5º dia útil, posterior ao início das férias, e 1/3 das férias eu posso pagar até a data da gratificação natalina, que é o 13º salário. No que diz respeito aos exames, e eu acho que esse ponto também ficou comigo, Fernando, não sei se eu estou me antecipando um pouco, mas acho que os exames também ficou da minha incumbência. Houve a possibilidade, como a maioria dos consultórios médicos estão fechados, né? Houve a possibilidade de que esses exames não fossem realizados nesse momento e que o exame demissional, se houver um exame médico com prazo de até 180 dias, esse exame médico fosse considerado válido como exame demissional. E após o retorno das atividades, após o retorno do estado de calamidade, os exames demissionais, eles podem ser feitos, os exames periódicos, eles podem ser feitos em até 60 dias. E um outro aspecto também que merece relevância foi no que diz respeito ao banco de horas. Houve também a possibilidade de que esse banco de horas, as horas possam ser compensadas no prazo de até 18 meses, e não mais os 6 meses anteriormente fixados, mas uns 18 meses, até 18 meses contados do início de quando se encerrar esse período de pandemia, porque você não vai fazer banco de horas agora, porque as pessoas não podem voltar a trabalhar. Vivaldo, eu acho que eu extrapolei um pouquinho do meu tempo, né, mas consegui falar um pouco sobre o que me cabia. Espero não ter me estendido muito e deixo agora a palavra com o meu mestre Fernando, para que ele possa dar sequência a essa medida provisória que foi tão importante. Obrigada. Fernando, com você. Obrigado, Rose. Boa noite a todos. Também vou me permitir de fazer uma saudação especial à Rose. Talvez, nesses meus 30 anos de advocacia, uma estagiária, advogada, sócia, parceira e amiga que mais se desenvolveu nessa carreira, inclusive de muito distante um pouco de Maceió para Aracaju, acompanho a trajetória dela, quase presidente da seccional OAB de Sergipe, por um acaso, por forças ocultas, diria eu, não se realizou isso, mas talvez a maior advogada trabalhista de Sergipe, e em seu nome, Rose, saúdo os demais aqui presentes nessa live, aos colegas da Rede Ju e aos demais colegas que nos assistem. Feita essa saudação inicial, que me cabe no tema, como definido, apreciar as dificuldades e os obstáculos entre empregados e empregadores na negociação dos pontos previstos na medida provisória 927 e como superá-lo por meio da negociação. As dificuldades, na verdade, surgiram nessa medida provisória, não oriunda dela própria, mas sim com a congregação da 936, porque nela o artigo 2º, inserido na medida provisória 927, elege o acordo individual a uma supremacia superior aos acordos coletivos e convenções coletivas. Eu diria que, de forma inédita, eu acho que em razão também da histórica crise que passamos em razão dessa pandemia, o legislador executivo, diria eu, por conta da edição de medida provisória e não submetida à legislação, elegeu o acordo coletivo, o acordo individual, como o maior elemento contratual entre empregado e empregador para enfrentar a pandemia. E ele fez isso levando em consideração o norte que foi dado a essa medida provisória. É uma medida provisória que tem 4 vetores, 4 linhas principais.
é o estabelecimento do escopo nuclear de máxima manutenção de emprego e renda. Ela tensionou isso no artigo 18 e depois foi completada pela medida provisória 936, com a revogação do artigo 18, através da 928, da medida provisória 928. O reconhecimento de estado de calamidade está lá no artigo 1º, parágrafo único. A priorização da negociação individual entre empregados e empregadores, que é justamente o artigo 2º dessa medida provisória, e uma flexibilização contratual, na linha de flexibilizar na medida do possível e maximizando essa flexibilização na relação de contrato de trabalho durante esse período de pandemia. O que ficou estabelecido... Tem algum microfone aberto aí que está dando uma microfonia. O que se traduz dessa medida provisória, levando em conta a dificuldade de empregado e empregador, que a dificuldade é comum. A dificuldade porque passa o empregador, na medida do possível, pode ser equiparada de empregado. Eu diria de empregador, porque a própria medida provisória, quando reconhece em seu artigo 1º e estabelece motivo de força maior que atrai a eficácia do artigo 501, especificamente no parágrafo 1 do artigo 1º, esse estado de força maior, eu diria, é para o empregado, na medida que negocia esse acordo individual e se submete a algumas cláusulas restritivas de seu direito, e para o empregador, na medida que não pode exercer a sua livre atividade econômica. E a dificuldade maior enfrentada por ambos é justamente chegar nesse ponto de equilíbrio que estabeleça uma certa igualdade, embora seja muito difícil nesse momento, mas a igualdade, eu diria, para todos é o momento de pandemia. Então, esse novo regime jurídico de relação contratual do trabalho é um regime jurídico de crise, é um regime jurídico eficaz, e eficaz é o contrato individual, o acordo individual, quando o Supremo, por 7-3, assinala a sua prevalência independentemente de submissão a acordo coletivo, quando apreciou a liminar do ministro Lewandowski na medida provisória 936, que entrelaça a eficácia desse artigo 2º da medida provisória 927. Sobre o que se negociou na vigência da 927 e depois com a eficácia da 936, ambas medidas provisórias, a última, sim, trazendo, diferentemente da 927, a participação estatal no ressarcimento, na minoria do problema causado ao empregado, focado aí no auxílio emergencial, eu traria para os senhores o que é que prevalece. Se eu negociei uma redução de salário de 25%, como previsto por força maior, atraindo a própria CLT, em acordo individual, e vem a medida provisória 936 e estabelece um auxílio emergencial. É óbvio que esse acordo individual firmado sob a égide da 927, eu posso adaptá-lo, e essa relação contratual da 927, suplantada pela norma mais benéfica da 936, ou seja, com auxílio emergencial sem a redução literal de 25% assegurada pela 927, eu ressarciria o empregado nesses 25% com o uso dos disciplinamentos da 936. Então, a medida provisória 927 tem como seu cerne, como seu alicerce, eu diria, o artigo 1º e 2º, o primeiro pela circunstância da força maior e o segundo pela eleição do contrato do acordo individual empregado e empregador como elemento essencial no transpassar dessa crise, validando independentemente de acordo coletivo, de convenção coletiva, e só submetendo à Constituição Federal. Isso é inédito na legislação do trabalho, e isso demonstra a força, demonstra a dimensão da crise que vivenciamos. Só uma crise, só essa crise inédita na história de nossas vidas, eu diria. Nós não passamos nas gripes espanholas, nem no problema de peste negra lá atrás, mas na vida moderna nossa, talvez seja a maior crise da nossa história. Justifica essa modificação. E o que a gente tem visto, por vários doutrinadores e até por alguns ministros, eu cito aí a própria presidente do TST, essa flexibilização
está sendo aceita, essa flexibilização está sendo encarada como viável, pela justificativa da grande crise da pandemia do coronavírus. E para encerrar, já que o tempo é medido, eu trago à baila a repercussão que esse artigo 1º e parágrafo único traz para as resilições contratuais. E aí muitas teorias são aplicadas, muitos dizem o fato príncipe com os decretos de Estado suspendendo a atividade econômica, muitos dizem que não se aplica. É uma discussão muito complexa, no meu ver, não há um fato príncipe por sua natureza essencial, já que a intervenção governamental não se deu em razão de licitação, não se deu em razão de impedimento da atividade econômica por modificação da legislação, como no caso do amianto, mas sim do interesse comum, público e geral. E aí esse fato príncipe seria, digamos, relativizado, e a empresa que optar por esse caminho vai correr sério risco de não ter, na Justiça do Trabalho, guarida para a transposição dessa responsabilidade de verba rescisória para o ente governamental. Por outro lado, como força maior, e aí sim é possível, com o encerramento da atividade da empresa ou até dessas redes de lojas, de algumas lojas específicas, não na empresa, mas determinada loja, é possível aplicar a teoria da força maior para essas rescisões, ainda na época da vigência da 927, ainda antes da entrada em vigor da 936, porque traz alternativas melhores que a rescisão. Um pagamento com redução de 50% das verbas e rescisórias, à exceção das verbas salariais, aí eu incluo as férias vencidas, saldo de salários, nesse 13º, esse aí não haveria redução sobre elas, mas as férias proporcionais indenizadas, o aviso prévio eu incluo como redução de 50% e o FGTS, a multa no percentual de 20%. Bom, em linhas iniciais, o que me caberia no tema são essas breves passagens que eu deixo para os demais, para que a gente possa comentar depois que cada um faça a sua apresentação. Obrigado mais uma vez a oportunidade que a Rede Ju nos está concedendo para distribuir conhecimento e nos familiarizar com os colegas que há muito não vemos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Gáudio, é com você. Olá, meus caros. Muito boa noite. Espero que consigam me ouvir. Estão me ouvindo bem? Sim, dá para ouvir. Sim. Então, eu não posso deixar de registrar logo de início a minha satisfação de fazer parte, de compor esse seleto time aqui, que está interagindo a respeito de assuntos bastante interessantes e que me entusiasmam, né, como sobe bem o Mauro, né, que foi o responsável pela minha vinda para a rede, né, a quem eu saúdo de maneira particular. O Dia de Trabalho faz parte da minha trajetória profissional já há bastante tempo e sempre me entusiasmam esses assuntos. Portanto, bom, muito bem. Para ser bastante objetivo, né, nos disseram aqui que eu teria um tempo de 5 minutos para fazer uma apresentação rápida a respeito de 3 aspectos. O primeiro deles diz respeito àquilo que foram as frustrações decorrentes das normas apresentadas nessa medida provisória, em relação a empregados e empregadores. O segundo ponto seria a reação da magistratura do trabalho e, por fim, falar um pouco da reação também do Ministério Público, que foi bastante alinhado, eu diria, a magistratura em certa medida. Muito bem, a medida provisória 927, assim como eu diria também a MP 936, tem como principal chave hermenêutica, né, e principal pilar essa evidente busca pela preservação dos postos de trabalho, pela preservação dos empregos, e isso certamente é um elemento fundamental para interpretar todas essas medidas. Né? Nesse contexto, no contexto da busca pela preservação do emprego, né, essa medida provisória representou um primeiro esforço que evidentemente tem que ser louvado, né, porque foi o fruto de uma construção complexa, difícil, de um arranjo que se buscava naquele momento para oferecer alguma resposta a essa crise inédita que todos nós passamos a experimentar. Né? É claro que, por ser a primeira medida,
é natural que ela tenha frustrado diversas expectativas, entre as quais eu destacaria como principal questão emergente aqui do silêncio dessa norma, a questão relativa àquilo que era, e ainda é naturalmente, a preocupação primária de empregados e empregadores. Aquelas hipóteses em que, por conta das dificuldades do fluxo de caixa, essas empresas deixaram de contar com a sustentação financeira necessária para honrar com seus compromissos, inclusive com aqueles relacionados aos créditos trabalhistas e, sobretudo, aos salários. Então, em relação a esses casos de empresas que foram compelidas a cessar a sua atividade empresarial, em relação a esses casos, a medida provisória, vamos dizer assim, frustrou, né, bastante as expectativas formadas, né? O único ponto da medida provisória que vinha em amparo desta preocupação específica era o artigo 18, que, como nós sabemos, já no dia seguinte foi revogado pela medida provisória 928. Esse artigo 18, só para recordarmos, é aquele que tratava do direcionamento do trabalhador para a qualificação, né? É uma norma, um conjunto de normas semelhante àquelas normas que já temos na CLT, a partir do 476A, né, que trouxe algumas formas de mitigação dos rigores exigidos pela CLT para a adoção dessa hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Muito bem, então a principal frustração destacada aqui, né, a principal omissão diz respeito à ausência de dispositivos que viessem em socorro dessas preocupações, dessas demandas, né. Eu diria que, até por isso mesmo, né, houve, né, uma forte reação, né, e aí já passo a falar da reação da magistratura do trabalho, né, uma forte reação dos magistrados do trabalho, sobretudo daqueles que compõem a associação, vamos dizer assim, mais conhecida, que é a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Essa associação rejeitou, em uma nota pública, quase que in totum, a medida provisória. É claro que a sua principal, vamos dizer assim, reserva quando a medida provisória era esse artigo, que já foi muito bem comentado, que facultava a empregados e empregadores firmarem acordos individuais escritos com o objetivo de preservar o emprego e que poderia prevalecer sobre os demais instrumentos coletivos, né, sobrepairando nessa hierarquia normativa, inclusive os acordos e convenções coletivas, tal como estabelece o artigo 2º. Em relação a esse aspecto, sobretudo, a ANAMATRA se mostrou bastante desapontada. É preciso ressaltar, meus caros, que existem naturalmente outras associações, e eu até destacaria que há uma associação particularmente relevante, para a qual nós temos a honra de advogar aqui em Brasília, que é a Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho, que tem como bandeira uma espécie de isenção, vamos dizer assim, ideológica, que é relevante efetivamente para pautar todo e qualquer provimento jurisdicional. E esses magistrados se organizaram e, inclusive, apresentaram uma manifestação também monótona, só que com um tom muito diferente, né? Um tom que condiz com aquele que é o espírito dessa associação, não é? E nesse contexto, essa associação, que é uma associação que congrega cerca de 200 magistrados atualmente, uma associação que se coloca de uma maneira bem diferente da ANAMATRA, não é? Mas, enfim, só para concluir, sobretudo a nota da ANAMATRA, há uma observação que me parece razoável, né, entre as observações que foram lançadas na nota. Eu diria que a maior parte delas revela um tom muito belicoso e uma certa contaminação ideológica, mas num ponto a crítica me parece que procede, que é a questão da desoneração da folha, né, em relação, sobretudo, à questão tributária, né? E pode-se dizer que, em relação ao FGTS, houve alguma tentativa nesse sentido, mas talvez se esperasse mais, e aí eu não posso deixar de concordar com a associação nesse ponto, né? Muito bem, e quanto à reação do Ministério Público do Trabalho, não foi absolutamente diferente, né? A ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, foi exatamente da mesma linha da ANAMATRA. E o que é curioso,
e que é que ambas as notas foram citadas, né? Não se citou a nota, evidentemente, da EBMT, mas ambas as notas foram citadas na decisão liminar que o ministro Lewandowski, de maneira, na minha opinião, bastante desastrosa, né? na liminar que ele concedeu já contra a medida provisória 936, que, na minha avaliação, supre um dos silêncios mais importantes, que foi exatamente essa resposta quanto às necessárias suspensões dos contratos de trabalho que se fariam amparar agora por uma medida que é a concessão do benefício, né, o BEPER, benefício emergencial, né, de proteção de emprego e renda, que foi muito bem-vindo, embora também represente ainda um esforço inicial nessa direção. Meus caros, eu já esgotei o meu tempo e, evidentemente, vou permanecer à disposição para sanar ou, enfim, esclarecer algum aspecto que não tenha ficado claro. Gáudio, obrigado. Só para a gente dar continuidade aqui, Gustavo, agora é com você, e eu pediria para quem estiver com o microfone aberto, para fechar, deixando aberto somente do que quem estiver falando. Gustavo. Perfeito, muito obrigado, agradeço. Primeiramente que sem parecer prolixo ou repetitivo aos meus precedentes, agradecer a oportunidade de participação e debater com pessoas de notável conhecimento da área jurídica trabalhista, para a gente tentar esclarecer um pouco as dúvidas que até nós, muitas vezes, surgem nas interpretações dessas novas normas, dessa avalanche que tivemos aí. Bom, pois bem, na linha do que a doutora Rose comentou, o próprio doutor Fernando, o doutor Gáudio, tivemos essa enxurrada, avalanche de medidas, né, legais em decorrência de todo esse transtorno, perdoe-me nominar assim, que a pandemia está causando no cenário nacional. Inicialmente, a gente teve o decreto legislativo número 6, 2020, os senhores bem se recordam, que fixou efetivamente o estado de calamidade pública nacional. Então, esse decreto legislativo, ele estabeleceu que no país vige o estado de calamidade pública, ou vigerá o estado de calamidade pública, até dia 31 de dezembro de 2020. E isso, na minha concepção, é muito importante para que a gente consiga aferir a abrangência das MPs, ou seja, qual será efetivamente a data de que todas as medidas que foram tomadas no curso das MPs terão efetividade para aquela parte necessária, ou seja, empregador, empregado, sindicato, seja qual agente da relação. Inicialmente com a medida provisória 927, então, o cenário e os próprios empresários pareciam que faltava algo ainda, né? A engrenagem econômica não estava segura com a situação. Pois bem, editada no final de março, a 927, 1º de abril, que não foi mentira, surgiu a medida provisória 936. Né? Essa sim que causou grande frenesi nessa situação do cenário econômico, porque ela veio justamente, como o Dr. Gáudio bem pontuou, ela veio justamente para buscar preservar o emprego e a renda. Inclusive, essa preservação está fixada na própria MP, o artigo 2º dela traz o objetivo, né? A preservação do emprego e renda é o objetivo da medida provisória. Então, não é interessante para o país que houvesse uma debandada de contratos de trabalho, que tivéssemos um batalhão de desempregados e próprio de crises de grande magnitude, inclusive com o fechamento de inúmeros comércios e empreendimentos. Pois bem, essa medida veio e trouxe algumas possibilidades de serem implementadas. Quais são essas possibilidades propriamente ditas? Temos 3 medidas efetivas, né? São a redução da jornada de trabalho e do salário, proporcionalmente, a suspensão temporária do contrato de trabalho e, junto com isso, o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Como efetivamente se processa essas situações? Pois bem, a própria redução da jornada e do salário, ela traz um limite, que chamamos de limite salarial para os empregados. A primeiro toque, podemos pensar que ela pode ser aplicada a toda e qualquer gama de trabalhadores. Na verdade, não é isso, né?
ela obviamente se aplica a uma parcela significativa, mas ela faz uma distinção, ou seja, ela se aplica da forma como nós debatemos, como nós esperamos, através, sem a intervenção sindical nesse começo, ela se aplica só a uma parcela. Então, através do acordo individual, o empregador poderá negociar diretamente com o seu empregado que ganhe até 3 salários mínimos, então, R$ 3.135, e trabalhadores com nível superior que recebam até 2 vezes o teto da Previdência. Hoje, em torno de R$ 12.200, né? O teto está em torno de R$ 6.100. E aí, para essa gama, ou seja, para os trabalhadores com menos de R$ 3.100 e mais de R$ 12.000, pode sim ser aplicada essa redução mediante acordo individual. O que houve no julgamento do STF, primeiramente na liminar deferida pelo ministro Lewandowski, foi uma espécie de esvaziamento desse acordo individual. Quando o empregador, se assim procedesse, negociasse, deveria, no prazo de 10 dias, comunicar ao sindicato, de uma forma compulsória, para que então o sindicato, julgando necessário, encetasse uma negociação coletiva, né? E se assim não o fizesse, ele entenderia tacitamente pela concordância. Pois bem, o julgamento da referenda da liminar foi procedido na semana passada, conhecimento do Dr. Gáudio e o Dr. Fernando bem pontuaram, por 7-3, o STF não referendou, obviamente continua valendo os acordos individuais nessa situação. Então, objetivamente, até para não se estender em relação a esse ponto, o acordo de redução, ele pode ser feito sim, por acordo individual, para os trabalhadores que tenham essa faixa salarial que eu mencionei, menos de R$ 3.135 e nível superior, mais de R$ 12.000 de salário. Esses empregados que ficam neste limite entre 3 e 12 mil, só podem ter a redução de jornada e salário proporcional mediante acordo coletivo ou negociação coletiva, ressalvado a redução de 25%, que aí pode ser precedida ou pode ser efetivada mediante o acordo individual. Juntamente com isso, o mesmo limite se aplica para a suspensão do contrato de trabalho, suspensão temporária do contrato de trabalho. Entretanto, a diferenciação da suspensão temporária do contrato de trabalho é que as empresas com faturamento em 2019 superior a 4.800.000. Então, as empresas até 4.800.000, microempresa, empresa de pequeno porte, essas sim podem suspender e a integralidade do salário, ou seja, 100% do que o empregado em tese ganha, base no cálculo do seguro-desemprego, vai ser pago mediante o programa de manutenção do emprego e da renda. As empresas que auferiram em 2019 renda superior a 4.800.000, essas empresas deverão participar com 30% do valor do salário base do empregado. Elas não podem, então, dispor de 100% do valor seja pago pelo governo federal. Elas obrigatoriamente devem participar com 30%. Alguns contextos pontuais em relação à redução da jornada e a suspensão do contrato de trabalho. O pagamento do benefício pelo governo federal, ele vai ficar condicionado ao percentual de retorno de jornada. A medida provisória deixa certo que a jornada pode ser reduzida proporcionalmente em 25%, 50% ou 70%. E, obviamente, a diferença dessa redução continua sendo salário, é paga pelo empregador, o percentual reduzido, ou seja, ou 25%, ou 50%, ou 70% que foram reduzidos, será pago por meio do governo federal. Mas como que o governo federal paga? Qual é o critério de pagamento? É feita uma média dos últimos 3 meses dos valores salariais do empregado, como se fosse receber o seguro-desemprego. Baseado nessa média, é pago sobre o valor conseguido na média, é pago o percentual, então, correspondente, 25%, 50% ou 70%, e aí a participação do governo federal em relação ao ponto. No caso da suspensão do contrato de trabalho, nós não temos esse percentual. Temos, sim, 100% do contrato, está suspenso, óbvio que, então, 100% do benefício tem que ser pago pelo governo federal, com exceção da regra das empresas que faturaram mais de 4.800.000. Em decorrência disso, é fixado para o empregador
um ônus, que seria o ônus de manutenção do emprego. A medida provisória chama de garantia ao emprego, o empregado que tem o contrato reduzido ou suspenso. Eu, particularmente, ressalvado entendimento diverso, óbvio, não considero que seja uma garantia de emprego na essência, porque o empregado... Só para... Tem uma pergunta da Priscila, perguntando se na suspensão do contrato de trabalho feito pela empresa, o empregado que tenha outro vínculo perde o percentual devido pelo governo federal. E aproveito para falar que você tem mais 1 minuto. Perdão, estava acompanhando. Vou responder essa pergunta rapidinho, então. Não perde, enfim, não há limite de contrato de trabalho, limite de salário, enfim. O empregado pode ter uma dúzia de vínculos de emprego. Para cada vínculo de emprego, ele pode ter reduzido ou suspenso o contrato de trabalho dele. Então, ele pode acumular vários contratos. A limitação que há é tão somente para os empregados que têm contrato de trabalho intermitente. Para esses, especificamente, dependendo do número de contratos, eles receberão o auxílio do governo no valor de R$600 por todos os vínculos intermitentes. Não é feito individualizado, como acontece nos demais. Tá. Só para concluir a questão da garantia de emprego, que acho que é uma questão importante, para não me estender muito, como eu mencionei, não considero que seja uma garantia de emprego na essência, porque a garantia de emprego na essência, por direito de trabalho, ela garante ao trabalhador dispensado injustamente o retorno ao trabalho. Neste caso, o trabalhador ele tem uma garantia pelo período da redução ou da suspensão do contrato de trabalho, e quando ele retorna para o trabalho, pelo período equivalente da redução ou da suspensão. Se ele for dispensado injustamente ou sem justa causa, o empregador é compelido a pagar uma indenização para ele. Então, não é uma garantia de emprego na essência, porque o empregado não tem direito a ser reintegrado ao trabalho. O empregador, sim, paga uma indenização fixada na lei, dependendo do valor de 25%, 50%, 70% e 100% nos casos de suspensão do contrato de trabalho. Para não me estender, então, agradeço, passo a palavra para o doutor Marcelo, que possivelmente complementa algumas informações. Muito obrigado, à disposição. Obrigado, Gustavo. Marcelo, com você. Já estão me vendo, estão me ouvindo? Sim. Bom, agradecer primeiro ao Vivaldo aí pela brilhante organização aí do evento. O evento, na verdade, ele não foi comunicado com aquela antecedência, mas eu acho que é uma iniciativa absolutamente relevante da Revejur em promover esses encontros. Eu estou vendo aqui que temos 65 participantes e vamos prosseguir com esses eventos, com essas reuniões. Todo mundo está falando a respeito desse assunto e é algo assim que tem que se esgotar, né? Todo mundo tateando, todo mundo conhece as medidas provisórias, as medidas emergenciais do governo, para tentar preservar não só os empregos, mas para preservar a própria atividade econômica, né? Eu tenho clientes, por exemplo, do ramo econômico de hotelaria, estão passando por dificuldades assim terríveis, falam até, inclusive, fechar aí os seus estabelecimentos pelo Brasil. Então, quer dizer, a situação ela é muito grave. Eu moro aqui muito perto do aeroporto de Congonhas, eu consigo enxergar aqui a pista do aeroporto inteirinha, e eu não vejo nenhum avião decolar ou pousar. Assim, é uma situação, parece que a gente está vivendo aqui realmente um apocalipse. O Gáudio falou que é a situação de gravidade aí sem precedentes, e é isso que a gente está vivendo. A gente precisa aí de soluções também sem precedentes, né? O remédio tem que ser amargo. Eu não vou aqui passar item por item das medidas provisórias. Eu acho que os meus antecessores foram brilhantes, muito melhor do que eu faria para falar artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Vou tentar colocar aqui algumas dúvidas que foram apresentadas por mim no decorrer desses dias e que eu acabei respondendo, mas sempre com aquela dúvida: será que eu aqui sou o dono da verdade aqui para dar essas opiniões? Eu tomei aqui eu passei a adotar uma conduta que é de não falar não sei, ou então de falar que não pode, né? A gente tem aqui que dar a solução para o cliente. Não adianta o cliente ligar para a gente, fazer um questionamento e sair
da ligação ou recebeu e-mail com mais dúvida do que quando ele nos procurou. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que questionaram a possibilidade de fazer uma redução de jornada e remuneratória inferior a 25%. Fazer uma redução, por exemplo, de 20%. Né? Pode? Eu disse que pode, desde que ele faça isso por meio de acordo coletivo, né? Porque 20%, o empregado ele não vai ter direito lá ao benefício emergencial, né? Porque teria direito ao benefício emergencial só dentro daquelas faixas de 25%, 50% e 70%. Mas, às vezes, o salário do empregado, a redução ele não sofrer 5% de redução da remuneração pode ser mais interessante do que receber o benefício emergencial que incide sobre o valor da média do seguro-desemprego a que ele teria direito. Então, creio eu que ele pode sim fazer aí um acordo coletivo com um percentual inferior aos 25%. Outra questão ali que é muito questionada e que a gente passou a desenvolver aí as minutas dos acordos, de modo a atender aí o interesse dos clientes, é no sentido de flexibilizar a aplicação tanto da suspensão quanto da redução da jornada e da remuneração. Quer dizer, deixar em aberto que o empregador, que a empresa, ela possa, num primeiro momento, fazer uma redução de jornada e de remuneração, por exemplo, de 25%. Se a situação piorar, que ele possa saltar para 50%, obviamente acatando aquele prazo máximo de 90 dias que a medida provisória fixa como limite para a utilização da redução. Bem como ele se utilizar, se ele percebe que a redução não é suficiente, que a situação agravou, que ele possa, inclusive, suspender esses contratos de trabalho, né? A gente também tem adotado aí a conduta de desenvolver essas minutas, deixando em aberto essa possibilidade aí para o cliente. Desde que, obviamente, respeite aqueles limites ali estabelecidos pela medida provisória. Outra questão interessante, dentro dessa hipótese aí da redução de jornada e de remuneração, é com relação aos empregados que exerçam cargos de confiança, né? Parece um contrassenso, quer dizer, a gente falar em redução de jornada e redução de salário de um gerente, de um diretor, quer dizer, a partir do momento em que a empresa adota essa conduta, ela não poderia gerar aí uma discussão futura com relação à possibilidade de desnaturar a exceção lá do inciso 2º do artigo 62 da CLT? É uma questão que a gente tem que também refletir a respeito disso, se isso é possível. No meu entendimento, é possível. Inclusive, inserir uma cláusula no acordo, no texto do acordo, na minuta, no sentido de que o fato da empresa estar promovendo essa redução salarial não implicaria na descaracterização do cargo de confiança, né? A utilização, por exemplo, do banco de horas concomitantemente à redução de jornada e redução remuneratória. Quer dizer, ele já tem uma redução de jornada de 25%. E tem um acordo de banco de horas, seja individual ou seja o coletivo, de validade de 12 meses, ou até aquele previsto pela medida provisória de até 18 meses. Ele pode fazer essas compensações dentro desse regime de redução de jornada e redução de salário? Quer dizer, é uma dúvida, até porque a provisória, ela traz algumas penalidades com relação às empresas que não obedeçam exatamente essa redução, né, que tentem, de alguma maneira, se utilizar da medida provisória, mas, na prática, fraudar o que a medida provisória impõe. Outra questão também que me trouxeram e que é algo que a gente tem que avaliar é a questão da inexistência das assembleias, né? Você vai fazer acordo coletivo sem assembleias, né? Como é que você vai registrar esse acordo coletivo sem juntar a ata de assembleia? Como é que vai fazer assembleia em períodos de isolamento, né? Que as pessoas elas não podem se submeter a qualquer tipo de aglomeração. Eu tenho orientado os meus clientes que qualquer tipo de meio eletrônico, WhatsApp,
e-mail, mandar um motoboy